Fala, moçada, bacana? Vamos para mais uma aula de História do Brasil, tá? Brasil colonial. Hoje vamos tratar das rebeliões nesse Brasil colonial, certo? Vamos dividir em dois grupos essas rebeliões. Rebeliões nativistas, rebeliões emancipacionistas. Nessa aula vamos tratar das rebeliões ou movimentos nativistas, tá? Primeira questão é discutir esse conceito nativista, que na verdade é uma conversa fiada. Nativista desenvolve aquele conceito romântico de rebeliões por amor à terra, e veremos que não é por aí, não tem nada a ver com amor à terra. Tanto é que uma forte característica desses movimentos é que não se fala em projeto de independência política, certo? Então, normalmente, estará se discutindo interesses econômicos, tranquilo? Quais são esses movimentos nativistas, Ronaldo? Aqui, ó, estou sinalizando para vocês, ok? Posso dizer para vocês que esse aqui, esse primeiro, né, a aclamação de Amador Bueno, é quase que um preciosismo meu, mas ele não é muito comum em provas, aquela brincadeira. Lembra que existiu, mas não guarda muita munição para ele, tá? A aclamação de Amador Bueno tem a ver com o fim da União Ibérica, com a restauração portuguesa em 1640. Os paulistas, né, eles estavam tendo naquele momento, até então, com a União Ibérica, a liberdade de vergar o Tratado de Tordesilhas, de ignorá-lo, né? Estavam desenvolvendo atividades econômicas no interior da colônia, certo? Buscando índios para apreação, para escravismo, né? Buscando minérios. E com a chegada de um novo monarca português ao poder, esses paulistas, eles temeram por seus negócios, que a chegada desse governante português pudesse barrar essas atividades econômicas voltadas ou à escravização de nativos ou à busca por minérios, né? Já que era famosa a participação dos portugueses no comércio de escravos, né? De seres escravizados, no tráfico negreiro. Então, temendo isso, os paulistas, né, e espanhóis que habitavam a colônia naquele momento aclamaram como rei Amador Bueno, que era espanhol, né? Sabendo a roubada que isso significava, Amador Bueno não concorda, ele acaba fugindo e não aceitando essa aclamação, temendo uma represália portuguesa, né? É uma primeira evidência, né, que por questões econômicas, certo? Colonos habitando o Brasil podem ir contra os interesses ou o poder do Estado português. Bacana? A revolta de Beckman ocorre no Maranhão. Os irmãos Beckman eram grandes proprietários de açúcar na região do Maranhão. E o Maranhão vai lidar com um problema, certo? Dificuldade no abastecimento de mão de obra escravizada africana, certo? E aí, diante dessa dificuldade, esses senhores de engenho da região do Maranhão começam a olhar, né, com interesse para os nativos da região amazônica. Aí começa um conflito basicamente entre os proprietários de engenho, né, grandes produtores de açúcar do Maranhão, e jesuítas que atuavam no processo de catequese na região amazônica. Portanto, a grande questão que envolve a revolta de Beckman, né, é a disputa por mão de obra nativa, certo? A metrópole vai interferir, né, cria uma companhia de comércio do Maranhão e posteriormente isso vai acabar gerando uma segunda rebelião. Aí, essa segunda, senhores de engenho contra a Companhia de Comércio do Maranhão, que se comprometeu a entregar determinado número de seres escravizados africanos naquela região do Maranhão, não cumpre a promessa e, ao mesmo tempo, aumenta a exploração comercial sobre a população daquela área, gerando uma segunda rebelião, certo? O que mais, Ronaldo? Guerra dos Emboabas. Essa aí é famosa no vestibular. Na região das Minas, bandeirantes paulistas se pegam com os chamados forasteiros, que eles denominavam emboabas.
Por ter corrido atrás e descoberto aquelas importantes jazidas minerais, os paulistas e os bandeirantes, eles não aceitavam muito a chegada de outras pessoas, sejam de outras áreas da colônia ou de fora, no caso de Portugal. Então o pau quebra, certo? Então, do que estamos falando? Estamos falando de uma guerra pela disputa, né, por essas regiões mineradoras e pelo direito de estabelecer comércio nessas áreas. Tranquilo? Tem mais, Ronaldo? Tem. Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates tem a ver com a região de Pernambuco. Duas áreas, Recife e Olinda, né, vão entrar em conflito. E por trás disso tem uma questão socioeconômica, né? Os grandes proprietários do açúcar de Olinda estão se endividando com senhores do comércio portugueses. Então, basicamente, tem duas essências econômicas. O mundo agrícola, açucareiro em decadência, né? E aquela economia comercial que está florescendo na região de Recife. Por trás disso aí tem uma questão política também. Os comerciantes de Recife exigem a participação na Câmara Municipal controlada por esses proprietários de terra de Olinda. E o pau canta entre as partes, certo? E a metrópole vai interferir, determinando que inicialmente Olinda e Recife iriam se revezar, né, no status de capital daquela região, certo? A galera de Olinda não aceita quando o Estado português eleva Recife à condição de vila, invadem a vila, roubam um pelourinho, a porrada come entre aquelas áreas, certo? Resumindo a questão, tá? Revolta de Vila Rica. Revolta de Vila Rica tem a ver com a economia mineradora. Falei para vocês anteriormente da criação de casas de fundição que obrigava a fundir o ouro em pó, que tornava mais eficiente a cobrança do imposto devido ao Estado português, o quinto, né? Portanto, é uma rebelião de grandes proprietários de minas, né? Estão lutando contra o quê? Estão lutando pela maior dificuldade de contrabandear esse ouro, de ter que lidar com maior eficiência, certo? Na tributação por parte do Estado português. É chamada também de revolta de Filipe dos Santos, um líder dessa rebelião, um importante minerador da região naquele momento. Certo, moçada? Ronaldo, o que mais que eu preciso saber? Você precisa saber quais são as características gerais desses movimentos aqui, tá certo? Isso é muito importante em provas objetivas, porque essas características, né, diferencia, no caso, esses movimentos aqui, daquele conjunto de movimentos denominados movimentos emancipacionistas. Quais são essas características gerais? Eles são essencialmente, né, movimentos elitistas, tá? Sempre envolve causas econômicas, como eu falei aqui para vocês agora, tudo tem a ver com a economia, né? Não se fala de um conceito de Brasil, por isso que eu falei que esse papo romântico de nativismo é a conversa fiada, né? São questões de alcance regional. Olha lá, ó, região das Minas, Maranhão, região das Minas, Nordeste, principalmente Pernambuco, certo? Região das Minas, portanto, são áreas localizadas na colônia, perfeito? O que mais? Ah lá, citei isso aqui. Eles não chegam a estabelecer nenhuma proposta de independência político-administrativa. Estão discutindo questões econômicas. E dentro desse contexto, discutir questões econômicas, aqui, ó, os últimos dois tópicos, né? Que na verdade um complementa o outro. No máximo, eles queriam ajustes, mudanças em alguns aspectos da dominação portuguesa, né? Principalmente no seu aspecto econômico. Aqui, ó. Então, eles não estão criticando, de fato, o sistema colonial como um todo. Eles estão criticando aquilo que antigamente era chamado de pacto colonial e que hoje nós conhecemos como exclusivo metropolitano, certo? Se a metrópole reformar essa questão e parar de encher a paciência, né, da elite e parar de explorá-la economicamente, a elite se sente satisfeita. Portanto, são rebeliões, sem dúvida, de cunho econômico, certo? Elitista e que não chega a propor independência político-administrativa. Isso é nativismo na história do Brasil. Valeu, galera? Na próxima aula vamos falar de movimentos emancipacionistas, certo? De libertação nacional.
Um abraço. Se cuida, galera.